Meus irmãos, eu peço que você abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Hoje, pela graça do Senhor, nós encerraremos o nosso estudo na lei moral do nosso Deus, os 10 mandamentos. Após nós fazermos a leitura, eu irei compartilhar o slide com os irmãos e assim nós daremos início à nossa aula. Êxodo capítulo 20. Como de costume, nós leremos o prefácio da lei do nosso Deus e logo após nós leremos o verso 17, que é o 10º mandamento. Êxodo capítulo 20, diz assim a palavra do nosso Deus. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O verso 17. Não cobiçarás o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Até aqui a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Como nós acabamos de ler, esse é o 10º mandamento, que está em Êxodo, capítulo 20, no verso 17, onde nos chama a não cobiçarmos a casa do nosso próximo, como também as suas demais propriedades, por assim dizer. A sua esposa, o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Irmãos, vamos mais uma vez à presença do nosso Deus em oração, pedindo que Ele possa nos abençoar nesse momento de escola dominical, mesmo nesse formato online. Oremos ao Senhor. Ó Pai, nós rogamos a Tua graça e pedimos o Teu favor nesse momento de aula, ó Pai. Assim como o Senhor, por meio da Tua pregação, por meio da exposição da Tua lei, o Senhor falou conosco nessa manhã, nós pedimos que o Senhor continue a falar aos nossos corações por meio da Tua lei moral, ó Pai, por meio do estudo dos Teus mandamentos. Nós pedimos a Tua graça porque sem Cristo, sem o Seu favor, sem a Sua obra, nós não podemos cumprir a Tua lei. Nós te louvamos porque Cristo cumpriu em nosso favor. E agora nos chama, por meio dele, por meio de sua justiça, por meio do seu mérito, por meio das suas forças, obedecermos a Ti. É isso que nós oramos ao Pai em Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como de costume, nós usamos como base de interpretação a ferramenta para nós entendermos as doutrinas básicas da fé cristã, os nossos símbolos de fé. E o breve catecismo do Westminster, em sua pergunta de número 80 e 81, nos mostra o que esse mandamento nos exige e o que ele proíbe. Pergunta de número 80, então, pergunta o que exige o 10º mandamento. O catecismo responde: o 10º mandamento exige o pleno contentamento com a nossa condição, bem como disposição caridosa para com o nosso próximo e tudo que lhe pertence. Então, se nós pudéssemos dizer o escopo, o resumo, a síntese daquilo que esse mandamento ele exige, entendendo que ele não é apenas algo que toca o meu exterior, mas principalmente o meu interior, o meu coração, é que eu devo estar pleno. Eu devo estar satisfeito com aquilo que é a providência do meu Deus. Ele me dá. O mandamento me exige o pleno contentamento com a nossa posição. Isso só pode ser possível quando nós entendemos que todas as coisas procedem da mão do nosso Deus, tanto as coisas boas como as coisas más, tanto a alegria como também a tristeza, tanto a prosperidade como também a adversidade. Uma vez que eu entendo que é Deus que rege a sua criação, é Deus que governa o seu povo, como também governa a minha vida, o que esse mandamento vem ao meu encontro me chamando a reconhecer a Deus como meu Senhor, como é algo que é repetido constantemente nos mandamentos, e principalmente no prefácio, e após eu reconhecer Ele como o Senhor da minha vida, eu passo então a estar contente com aquilo que procede das suas mãos. Eu passo a estar contente com a minha condição. Mas esse mandamento também me exige uma disposição do coração caridosa para com o meu próximo e tudo aquilo que lhe pertence. Perceba que a cobiça,
ela surge no coração daqueles quando eles estão descontentes com a sua posição e também quando eles não estão dispostos a servir ao seu próximo naquilo que eles carecem. Interessante nós entendermos essa verdade, porque o apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, após exortar os irmãos a aquele que roubava, aquele que furtava, não furte mais, mas trabalhe para ter com que acudir ao próximo, é um princípio, é um raciocínio lógico que o apóstolo Paulo dá, como também a Sagrada Escritura num todo nos dá. Ora, eu não trabalho para mim mesmo. É bem verdade que eu trabalho para sustentar a minha casa, para suprir as minhas necessidades, para suprir a necessidade dos meus que estão sob a minha autoridade, que estão sob a minha responsabilidade, mas eu também trabalho para acudir àquele que carece, para acudir o necessitado, para favorecer ao meu próximo. Mas também o mandamento, ele não para por aqui. Nós sabemos que o mandamento nos exige o contentamento, como também essa disposição de servir ao meu próximo, mas o mandamento também, ele traz algumas restrições, ele traz algumas proibições, como é da sua natureza. Como nós já vimos constantemente e tocando nessa tecla, todos os mandamentos, eles possuem um aspecto positivo e um aspecto negativo. Nós já vimos o aspecto positivo, que é cultivar um coração contente com a condição que Deus nos dá, como também servir ao meu próximo. E agora o mandamento, em seu aspecto negativo, ele nos proíbe todo o descontentamento com a nossa condição, todo o movimento de inveja ou pesar à vista da prosperidade do nosso próximo e todas as tendências ou afeições desordenadas a alguma coisa que lhe pertence. Então, se o mandamento, em seu aspecto positivo, exige de mim o contentamento do meu coração com as condições que Deus, na sua providência, tem me dado, por outro lado, o mandamento me proíbe estar descontente com a providência do Senhor. Porque o descontentamento, meus irmãos, ele não é manifestado apenas quando eu estou descontente com o meu emprego, com o meu trabalho, com a minha esposa, com a minha propriedade, com o meu apartamento, com a minha casa. Mas o descontentamento tem na sua raiz, tem no seu âmago, tem no seu centro o descontentamento com o próprio Deus. É como se nós disséssemos que aquilo que o Senhor nos dá não é bom. Ora, se Deus é em sua essência bom, se Ele é a fonte de toda a bondade, como nós temos visto nas reuniões de oração, se Deus é a fonte de toda a bondade, e tudo aquilo que Ele faz é bom, é perfeito, é justo, inclusive aquilo que Ele me dá, quando eu cultivo um coração descontente, quando eu estou descontente com aquilo que o Senhor me dá, no frigir dos ovos, em outras palavras, eu estou dizendo que Deus, Ele não é bom, Ele não é sábio. E após eu afirmar que Deus não é bom, eu passo então a preencher o vazio do meu coração, porque eu não estou satisfeito com aquilo que Deus me dá. Eu passo então a preencher com a criação, então eu passo a desejar a prosperidade do meu próximo, como também aquilo que lhe pertence por direito. O catecismo então finaliza: todas as tendências ou afeições desordenadas a alguma coisa que lhe pertence. Eu estou fazendo o comentário dessas duas perguntas para que o palco, para que o terreno possa ser montado e os irmãos possam, então, entender do que se trata esse mandamento, o que ele exige, o que ele proíbe, de uma forma geral. Mas alguns equívocos, alguns erros de interpretação precisam ser evitados ao nos aproximarmos desse mandamento. Por que eu falo isso, meus irmãos? Deixa eu me passar aqui o próximo slide. Porque o que este mandamento não quer dizer? Veja, é lícito usar as coisas desse mundo, como também desejá-las com o propósito de guardar o coração da tentação da pobreza, isto é, a cobiça. O mandamento não nos proíbe nós desejarmos, nós usufruirmos e nós temos as coisas deste mundo. Na verdade, desejar e usufruir daquilo que o Senhor nos dá neste mundo, por sua providência, é um dos modos pelo qual nós guardamos o nosso coração da cobiça. Veja, é um tanto paradoxo, porque se por outro lado o mandamento me proíbe, perceba, o centro é sempre o coração. Por outro lado, o coração me proíbe todo o meu coração, de toda a minha alma, toda a minha afeição a se entregar a este mundo. Por outro lado, uma implicação lógica e contrária é que eu devo usufruir deste mundo
para que meu coração seja guardado de não quebrar esse mandamento, seja guardado de eu não tentar a prosperidade, a propriedade do meu próximo. Veja, isso é tão claro, e eu fiz questão de usar Eclesiastes, porque é algo que nós vimos recentemente, para que os irmãos possam entender o oposto do que esse mandamento não está dizendo. Veja, Eclesiastes, já no finalzinho, como nós já vimos, no capítulo 11 diz: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Mas os irmãos sabem, bem sabem, que a continuação desse versículo, como também a continuação do raciocínio e da argumentação de Salomão é: aproveite deste mundo, mas lembre-se, você prestará conta de tudo aquilo que Deus ele deu para o serviço de sua própria glória e para o contentamento do seu coração. Veja, o mandamento não nos proíbe, meus irmãos, nós usarmos essa criação e nós até mesmo desejá-la em certo aspecto, em certa medida. Porque quando eu entendo esta verdade de que o meu coração deve usufruir da criação do Senhor, eu entendo que não é as minhas próprias mãos que faz aquilo que eu tenho. É bem verdade que o Senhor usa meu trabalho para me dar o pão de cada dia, mas quando eu uso o fruto da criação do Senhor, quando eu busco guardar no coração da cobiça, da tentação da pobreza, em outras palavras, eu estou dizendo que o meu Senhor, o único Deus verdadeiro, é o Criador de todas as coisas. E por isso, como filho dele, e por isso, como o seu povo, como a sua noiva, eu posso usufruir da sua criação para a sua própria glória. O problema é quando nós usufruímos da criação para o nosso próprio benefício, para a nossa própria glória, para que o nosso nome seja engrandecido, e não para que o nome de Deus seja engrandecido na medida em que nós usufruímos da criação. Hoje à noite, no sermão, nós veremos isso em certo sentido. Nós veremos que, e nós já vimos isso também, que a tristeza que o crente ele sente jamais pode ser a tristeza que o ímpio ele sente. Da mesma forma, a forma como o ímpio ele desfruta da criação não pode, em hipótese alguma, ser semelhante à forma como o crente ele desfruta da criação. Como o pastor Gê, ele já nos mostrou uma aula sobre esse aspecto de finanças, sobre esse aspecto de como nós lidamos com os nossos recursos. Um dos aspectos é de nós usarmos as nossas riquezas, as nossas propriedades para a glória do Senhor. Isso implica eu não usufruir de forma desordenada, em eu cultivar um coração consumista, onde todos os dias, a todo momento, estou vendo promoções, seja no site da Renner, seja nas Casas Bahias, seja em qualquer outra coisa. O Senhor nos proíbe o consumismo, porque o consumismo é uma característica clara e evidente dos ímpios. Mas o Senhor nos convoca e o Senhor nos chama a cultivarmos o coração contente na medida em que nós usufruímos e nós usamos da criação que ele nos dá para a sua própria glória. Mas veja, se nós pudéssemos de forma muito clara dizer que é lícito usar deste mundo, porque isso serve como um modo de guardar os nossos corações da tentação da pobreza, o Provérbios nos mostra isso de forma muito clara. Provérbios 30. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, que negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Veja, a palavra de Deus nos mostra a nós desfrutarmos da criação, porque isso é lícito. Mas perceba o que Salomão nos mostra nesse provérbio. Que o querer e o desejar usufruir dessa criação, ela naturalmente deve ser acompanhada da oração. Porque somente a oração guarda o meu coração de cair na idolatria deste mundo. Mas também somente a oração cultiva e fortalece meu coração no contentamento. É por isso que o provérbio vai dizer: afaste de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Dá aquilo para que a minha alma possa estar contente. Porque se o Senhor me der aquilo que excede, porque se o Senhor me der a riqueza de forma abundante, o meu coração será tentado a dizer: quem é o Senhor? Na verdade, foi meu braço forte que conquistou.
Foi o meu braço forte que me deu a casa própria. E aos poucos, como nós já vimos, meus irmãos, alguns sermões atrás, aos poucos nós vamos cultivando um coração idólatra. Não nos curvamos de uma imagem, mas o nosso coração se curvando a essa criação. Por outro lado, o provérbio diz, não me dá a pobreza, para que empobrecido eu venha a furtar e profanar o nome de Deus. Dá-lhe aquilo que é suficiente para, então, glorificar ao teu santo nome. Mas Salomão, já no início do seu livro, no início de Provérbios, ele diz, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Meus irmãos, veja como que o argumento ele está sendo construído. Ele me chama a usufruir dessa criação, Eclesiastes. Ele me chama ao contentamento, Provérbios 30. E agora em Provérbios 3, ele me ensina o propósito de se ter riquezas. Ele me ensina o propósito pelo qual eu devo buscar usufruir desse mundo, para glorificar ao Senhor, para honrar com aquilo que ele tem me dado. Então, o que é cobiçar? O mandamento diz, não cobiçarás. Ele diz, não cobice a prosperidade e a propriedade do teu próximo. Existem duas palavras no grego que definem bem a natureza da cobiça. Duas palavras no grego que definem bem a natureza da cobiça. A primeira delas é pranexia, que significa, em outras palavras, um desejo insaciável de ganhar o mundo, ou um desejo insaciável de ter posse do que por direito pertence aos outros. Vejam, a primeira palavra, pranexia, significa desejar ou ter um desejo insaciável de ganhar o mundo. O coração do homem nunca está contente. Ele sempre quer mais. Ele é como aqueles homens no passado, que é descrito no Antigo Testamento, que comiam e colocavam o dedo na boca, na goela, para vomitar e então poder comer mais. É um desejo insaciável de ganhar o mundo. O que é cobiçar? O que é ter um coração cobiçoso? É desejar de forma incontrolável, como nós vimos no catecismo, de forma desordenada, aquilo que não pertence a mim. Ou desejar de forma desordenada, ou ter um desejo insaciável de ganhar o mundo. Outra palavra que mostra a ideia e a natureza da cobiça é filaguria, que seria o amor desordenado pelo mundo. É justamente aquilo que o catecismo ele deixa de forma muito clara. Eu tenho um amor desordenado pelo mundo. E a única coisa que pode guardar o meu coração da cobiça, a única coisa que pode fazer com que os meus sentimentos, os meus afetos, os meus desejos sejam ordenados, sejam organizados, é quando então eu me submeto à sabedoria de Deus. Eu percebo que o mundo não se limita ao aqui e agora. Perceba como que essa é uma frase que nós temos uma certa tendência de repetir, principalmente quando se trata sobre a vida após a morte. Mas essa frase, ela também me ensina a guardar o meu coração do descontentamento, como também guarda o meu coração da cobiça. É porque o mundo não se limita ao aqui e agora, é que não há necessidade de eu me entregar de forma deliberada, de forma desordenada a este mundo. Desejá-lo como se a vida fosse aqui e agora. Como se as riquezas que eu devesse acumular fossem para a eternidade, aqui e agora. Agostinho também define cobiça como sendo o desejo mais do que o suficiente. Novamente, meu coração nunca está contente. Eu nunca estou satisfeito com a providência do Senhor. E eu não estar satisfeito com a providência do Senhor me leva naturalmente a ter um coração desordenado. Cobiça até a esposa do meu próximo, a propriedade dele, seus filhos. Como eu queria ter filhos tão inteligentes como os filhos de fulano de tal. Como eu queria ter uma esposa inteligente, bela, como a esposa de fulano de tal. Como eu queria ter um homem robusto, forte, poderoso, como fulano de tal tem com o marido. Eu nunca estou satisfeito. Desejo mais do que o suficiente, insaciável de ganhar o mundo. Um desejo, prolexia, insaciável de ter posse do que por direito pertence
aos outros. Provérbios 30 diz: a sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá, dá, me dá, eu quero mais. Não estou satisfeito, Senhor. Eu quero mais da tua presença, Senhor. E aos poucos os meus olhos vão sendo passados. Eu passo então a cultuar o sol. Eu passo então a cultuar o dinheiro. Porque eu perdi de vista aquele que no seu governo me dá todas as coisas. Então, meus irmãos, nós, a partir de agora, veremos 6 características de um coração cobiçoso. E essas 6 características, não fui eu que elaborei, por assim dizer, mas essas 6 características são as 6 características que o puritano Thomas Watson ele traz em sua obra, no seu comentário sobre os 10 mandamentos. E a primeira evidência de um coração cobiçoso é quando estes homens, é quando os seus pensamentos desses homens estão totalmente voltados para o mundo. Ele nunca está satisfeito. É um homem que está totalmente com seus pensamentos voltados para o mundo. Diferente de um homem piedoso, diferente de um crente, diferente de uma mulher cujo coração está guardado pela lei do Senhor, os seus pensamentos estão voltados para os céus e para aquilo que Deus ele promete em sua palavra. A promessa do Senhor é a sua herança. Cristo e os seus atributos é o seu consolo. É suficiente para, então, satisfazer a sua alma. Porque ele olha para os céus. Ele percebe que lá Cristo está à sua direita, à direita de Deus Pai. Os pensamentos de um homem avarento estão totalmente voltados para o mundo. Porque ele pensa novamente que a única coisa que ele tem para todo sempre é as suas riquezas. A sua mente está ocupada com os seus negócios. Ele nunca tem tempo para estar a sós com o Senhor. Ele nunca tem tempo para meditar sobre o estado da sua alma, sobre qual será o seu destino eterno. Ele sempre está planejando uma forma de lucrar cada vez mais com essa criação, com esse mundo. A segunda característica de um coração cobiçoso, ou de um homem cujo coração jorra essa cobiça, é quando o seu esforço está em entender mais deste mundo do que o paraíso. É quando a cobiça do seu coração é manifestada quando ele busca entender mais deste mundo, mais dos negócios dessa terra, do que ele entender sobre os céus, do que ele entender sobre o paraíso. Ele então busca se capacitar, não para glorificar ao Senhor. Ele busca então ser um homem sábio, um homem conhecedor das diversas ciências, não para, por meio disso, glorificar ao Senhor, mas para, por meio disso, ele se fazer um homem cada vez mais rico, cada vez mais próspero. Ele usa do mundo, não para glorificar o Senhor, mas para a sua própria glória. Ele busca, então, entender a criação, não por uma perspectiva, como nós já, essa perspectiva teológica que nós, vez ou outra, nós afirmamos. Ele não busca entender a criação não por uma perspectiva de criação, queda, redenção e consumação, mas ele busca tão somente a entender esta vida por uma perspectiva criacionista. Então, a vida agora se limita tão somente à criação. Ela não tem uma queda. Então, eu passo a afirmar que o homem não é mau. E se há uma maldade que o corrompe, é a sociedade. São os outros. Porque ele busca mais entender este mundo do que entender esta vida, do que entender essa terra com uma perspectiva terrena. Porque se eu busco entender os céus, então eu passo a entender a condição da minha alma. Se eu busco então entender os céus, eu passo a entender quem é Deus e o que ele exige de mim e quem eu sou por natureza. Uma terceira característica de um coração cobiçoso pode-se dizer que um homem é dado a cobiça quando toda a sua fala é sobre o mundo. E aqui é triste, meus irmãos, percebemos que até mesmo no ciclo de crentes, o que mais predomina é assunto de negócios, é a cobiça, quando não, são piadas de duplo sentido, piadas pornográficas, como uma forma de se obter bom nome para ser bem quisto. É uma vergonha, meus irmãos, nós percebemos que em certas rodas de cristãos fala-se pouco sobre a palavra do Senhor. Ou quando se fala, eu não sei se você já passou por essa experiência,
ou quando se tenta puxar sobre algum assunto doutrinário, ou sobre algo do tipo, é visto com maus olhos, é visto como alguém antiquado, até mesmo dentro da igreja do Senhor. É visto como alguém que quer ser super crente. Isso não nos nega, meus irmãos, isso não nos impede de conversarmos sobre políticas, sobre o mercado financeiro, sobre qualquer outra coisa. Mas como diz o próprio Cristo, a boca fala do que o coração está cheio. E daí, se o meu coração, veja o raciocínio, se o meu pensamento está voltado para o mundo, se a disposição do meu coração está mais em entender desta terra do que entender aos céus, eu não posso nem mesmo consolar aqueles que estão passando por esse momento crítico que é a pandemia. Porque o que sai da minha boca é consumir coisas terrenas e coisas mundanas. A distinção de um crente, de um homem piedoso, uma das características de um homem piedoso é que ele fala sobre a sua pátria, sobre a sua morada. Ele busca, então, assistir a um filme, perceba, ele busca desfrutar dessa criação, mas ele busca, por meio daquele filme, tirar aplicações bíblicas. Ele busca, então, ver como que, por meio da criação, ele pode, então, consolar o seu coração ao se voltar para a Sagrada Escritura. É por isso que, novamente, em alguns ciclos, em algumas rodas, e até mesmo de crentes, você percebe que a fala deles está mais voltada para a cobiça do que para os novos céus e para a nova terra. Porque o hálito de uma alma terrena é tão somente voltado para o que e para o agora. Cheira ao mau odor, cheira ao mundanismo. Uma quarta característica, meus irmãos, de um homem preguiçoso, então Tomás Watson comenta, o homem é dado a cobiça quando ele coloca o seu coração em coisas mundanas, terrenas, de modo que, por amor a elas, ele abre mão das coisas celestiais. Por uma barra de ouro, ele abre mão da pérola de grande valor, os céus. Perceba, novamente, um homem piedoso, um homem crente, é aquele que busca usufruir dessa criação para glorificar o Senhor por meio dos seus recursos. E isso tem uma implicação de que eu não vou buscar ter recursos de forma ilícita. Eu não vou precisar ter que mentir em meu trabalho para aumentar o meu lucro. Provérbios diz isso, que aquele que altera a balança é abominável diante do Senhor. Justamente por causa disso. O coração do homem é levado à cobiça, quando ele não leva mais em consideração a forma que ele obtém. Quando ele coloca o seu coração em coisas mundanas, terrenas, de modo que, por amor a elas, ele abre mão das coisas celestiais. Com a barra de ouro, ele abre mão daquilo que o Senhor promete. Ora, se não foi isso que aconteceu com o jovem rico, onde o Senhor vai ao encontro dele, e ele diz, na verdade, o jovem vai ao encontro dele dizendo, mestre, eu tenho obedecido aos seus mandamentos. E o Senhor, no finalzinho de sua conversa, diz, vende tudo, vende todas as suas propriedades e siga-me. Mas a continuação da narrativa mostra que aquele jovem, ele se entristeceu, porque o seu coração estava totalmente enraizado neste mundo, de modo que ele desprezou as coisas celestiais. Ele preferiu se separar de Cristo do que se separar dos seus bens, do que se separar das suas posses. Perceba como que a cobiça, meus irmãos, ela se mostra, ela mostra a face da sua gravidade. Homens estão dispostos a rejeitar e a se separar de Cristo do que rejeitar e separar das suas posses. Em quinto lugar, meus irmãos, um homem é dado à cobiça quando ele se sobrecarrega com os negócios do mundo. Perceba, ele toma para si tantos negócios, ele toma para si tantos empregos que não consegue encontrar tempo para servir a Deus. E é muito comum isso. O indivíduo que tem 3 empregos, o indivíduo que nunca cessa de trabalhar, ele mal tem tempo de se alimentar bem. Ele mal tem tempo de estar com os seus filhos. É por isso que os seus filhos são criados pelos avós, são criados pelas babás, são criados por outros familiares, menos pelos próprios pais, porque o coração cobiçoso de um homem está voltado, está sobrecarregado de seus negócios mundanos.
ele não consegue ter tempo para servir ao próximo, como nós já vimos. Como ele não consegue ter tempo para estar a sós com Deus, para servir a Deus. É por isso, então, que nós, sem esperarmos e sem pensarmos, porque nós temos uma tendência de examinarmos alguns casos de forma superficial, mas aí perceba, alguns crentes eles não conseguem, eles não têm tempo para participar das programações da igreja, justamente por causa disso. Não é porque o trabalho pega tempo demais, é porque o seu coração está no trabalho. Porque ainda que ele venha ter um dia exausto, ainda que ele venha ter um dia trabalhoso, cansativo, se ele entende que a sua herança é o Senhor, ele vai exausto ainda assim para a reunião de oração, ele vai exausto ainda assim para a reunião de doutrina, como é comum aqui nas igrejas do Nordeste. Tem 2 dias, uma reunião de oração e uma reunião de doutrina. Ainda assim ele vai exausto, porque ele trabalha para servir ao seu próximo, ele trabalha para glorificar o Senhor. Mas o seu trabalho não é o seu Deus. Ele tem tempo para servir ao Senhor. Ele tem tempo para estar com os seus familiares, para estar com a sua esposa, para educar e criar os seus filhos. Quando o homem está sobrecarregado, meus irmãos, nós podemos assim dizer que ele se assemelha a Marta. Marta estava preocupado com muitas coisas, de modo que não tinha tempo para estar a sós com o Senhor como Maria estava. É por isso, então, que Marta critica a Maria. Ó Senhor, será que tu não falarás nada para Maria? Eu estou aqui a te servir, a arrumar a casa, e Maria está aí sentada a te ouvir. Jesus responde: Maria escolheu a melhor parte. Quanto a você, Marta, Marta, porque andas inquieta, porque anda inquieta, porque teu coração está tomado pelas preocupações dessa terra, pelos negócios mudando. A sexta e última característica, meus irmãos, de um coração cobiçoso é que este homem é dado a cobiça quando o seu coração está tão focado no mundo que para obter algo ele não se importa em utilizar meios ilícitos. É aquilo que nós já vimos de forma indireta. Ele não leva em consideração se aquilo que ele está fazendo é algo lícito. Ele não leva em consideração se aquilo que ele está fazendo profana ao nome do Senhor. Porque ele está mais preocupado em obter lucro, ele aumentar a sua conta bancária. Ele não está nem aí se é por meios justos ou não. Ele aumentará a sua prosperidade por meio da ruína dos outros. Ora, porque se eu altero a balança, quem sai prejudicado é aquele que compra o meu negócio, é aquele que usufrui do meu serviço. E essa é uma evidência, meus irmãos, muito clara de um coração cobiçoso. Dando continuidade à nossa aula, nós vimos 6 características de um coração cobiçoso. Do homem que é tomado e levado pela cobiça, pela quebra deste mandamento. Mas talvez você ainda não entenda e não tenha sobre as suas mãos o peso desse pecado, o peso da cobiça. É aí que, caminhando para o fim do seu comentário, Thomas Watson então nos mostra que a cobiça é um pecado sutil. Ora, porque facilmente nós podemos nos esconder por meio do nosso trabalho, ao dizer, não, eu trabalho tanto, eu passo o dia todo no trabalho, eu chego em casa, o meu pensamento está voltado para o trabalho, porque eu quero dar o melhor para a minha família. Eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Seja um videogame, seja o melhor brinquedo, seja a melhor escola particular, seja o melhor curso de línguas. E daí, aos poucos, a cobiça ela vai sendo escondida por meio do manto, da religiosidade, da falsa piedade. É por isso, então, que a cobiça é um pecado grave, porque ela é um pecado sutil. Ela esconde a sua vergonha, ela esconde a sua podridão por meio de argumentos piedosos. Eu quero dar o melhor para a minha família. Eu quero poder me vestir bem. Novamente, nada de errado, meus irmãos, em nós nos esforçarmos para dar uma boa educação, para nós esforçarmos suprir a necessidade das nossas famílias. Mas facilmente
Nós respondemos às reais intenções dos nossos corações por meio de argumentos piedosos. Em segundo lugar, meus irmãos, a cobiça, ela mostra a sua gravidade, porque é um pecado perigoso, pois ela põe em xeque tudo o que é bom. Ela põe em xeque tudo o que é bom. Ela se esconde por meio da cobiça. Ela se esconde por meio de um traje de virtude e de piedade, mas ao mesmo tempo ela põe em xeque todas as virtudes que é boa. É por isso que a cobiça ela é um inimigo da graça, ela é inimiga do contentamento, porque eu nunca estou satisfeito com aquilo que o Senhor tem me dado. Eu nunca estou satisfeito com o pouco. É por isso, então, meus irmãos, que muitos sermões que são proferidos na igreja de Vila Guarani ou em qualquer outra igreja jazem mortos e enterrados em corações terrenos e mudantes, em corações cobiçosos, que querem sempre mais dessa terra. É por isso que pregar e falar, ao confrontar muitos crentes, ao dizer que vocês têm as suas vidas mais preciosas do que o Evangelho, é por isso que isso fere tanto aos nossos corações. É porque nós queremos passar toda a eternidade, se fosse possível, neste mundo, na Terra. É por isso que muitos sermões não, não têm o seu efeito. Eles jazem mortos e enterrados em corações, mudando o terreno. Como Oswaldo vai dizer, pregamos aos homens que eles levem os seus corações aos céus, mas como eles podem fazer isso se os seus corações estão voltados e enraizados e acorrentados nesse mundo? Como nós podemos pregar aos homens que eles levem os seus corações aos céus? Se os seus corações, o que predomina em seus corações é a cobiça, é o poder cada vez ter mais dessa criação. É por isso que a vida ela tem se tornado uma idolatria em nossos dias. Por isso que eu disse, meus irmãos, nós não podemos cantar, nós não podemos orar dizendo a tua graça é melhor do que a vida. Enquanto você realmente entender que verdadeiramente Cristo é melhor até mesmo que a sua própria vida. É muito fácil nós orarmos, dizermos que os missionários estão cumprindo o nosso dever, quando na verdade nós não queremos entender um pouco da ousadia de pregarmos o Evangelho e de vivermos como tal, como homens e mulheres cuja verdadeira pátria é os novos céus e a nova terra. A cobiça, em terceiro lugar, meus irmãos, é um pecado grave, porque este mandamento, e se assim que os demais também, nos leva a quebrar os demais mandamentos. Veja, o Novo Testamento vai dizer que o dinheiro, o amor às riquezas, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ora, a cobiça é a raiz de todas as demais quebras dos demais mandamentos. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Ora, e qual é o Deus do avarento? Qual é o Deus do homem cobiçoso? Se não Mamon, se não a riqueza, se não a prosperidade. Ele tem um Deus, e esse Deus é o ouro, a quem ele se curva, a quem ele se desgasta, a quem ele perde o seu tempo, até mesmo matando a sua esposa e a criação de seus filhos. Porque ele está preocupado com o pão cada dia. E não é uma preocupação lícita nem piedosa, mas é uma preocupação idólatra, porque Mamon é o seu ídolo. Ora, a cobiça, ela quebra o segundo mandamento, porque o que é que diz o mandamento? Não farás nenhuma imagem de escultura. Ele vai dizendo, nem no céu, nem na terra, nem se incline diante dela. O homem avarento, o homem cobiçoso, ele se curva não diante de uma imagem, não diante de Maria, não diante de qualquer outro ídolo, mas ele se curva diante da imagem que ele está impressa na nota, na imagem que está impressa no dólar, no real, no peixe, está impressa na nota de 100 reais. O pecado da cobiça, meus irmãos, mostra sua gravidade quando quebra também o terceiro mandamento.
O terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do teu Deus em vão. Para se não foi isso que Absalão fez para com seu pai. A Sagrada Escritura nos diz que Absalão desejava e cobiçava a coroa do seu pai, desejava o trono do seu pai. E ele então afirma que, pelo nome do Senhor, ele faz um voto ao Senhor, dizendo que ele iria tomar o trono do seu pai. Perceba, a cobiça nos leva até mesmo a tomar o nome do Senhor em vão, fazendo votos que nós não podemos cumprir, ou votos que profanam ao seu santo nome. A cobiça também, meus irmãos, quebra ao quarto mandamento. Ora, o que diz o quarto mandamento, como nós já vimos de forma bem minuciosa e detalhada? O mandamento diz: lembra-te do Shabat, lembra do descanso, lembra do dia que você se encontrará com o teu Deus. Mas como pode um homem cobiçoso guardar o dia do Senhor, guardar o Shabat, se a sua preocupação, se o seu coração está com os negócios da segunda-feira? Se as suas preocupações estão com o prejuízo que ele teve na sexta-feira, ele não consegue santificar o dia do Senhor, porque o seu coração está voltado para os negócios dessa terra. É por isso que é tão difícil um feirante, um negociante, um empresário, ele não abrir o seu negócio no domingo. Porque ele sabe que a maioria dos negócios, muitas vezes, se dá o seu maior lucro nos finais de semana, no domingo. Ora, o shopping, como não abrir uma loja no shopping, se é justamente no domingo que todos vão para o shopping? Como não abrir a minha barraquinha na feira, se é justamente no domingo que todos vão para a praça e ali se alimentam, comprando verduras e frutas? Um homem cobiçoso, ele não consegue guardar o quarto mandamento. E a cobiça mostra a sua gravidade, porque também transgride e quebra ao dia do Senhor. Mas a cobiça também, meus irmãos, ela é uma violação do quinto mandamento, que diz: honra ao teu pai e tua mãe, porque o avarento ele está disposto até mesmo a matar o seu pai para ter recursos. E daí nós, por questões de tempo e contexto, nós não estamos familiarizados com essa linguagem, mas é por isso, então, que o pecado do filho pródigo foi tão grave para o seu pai, e foi tão revoltante para o seu irmão, porque naquele contexto, pedir a sua herança, pedir a sua parte, que era por direito, antes do seu pai morrer, era como se ele estivesse desejando a morte do seu pai, porque a herança era dada mediante o falecimento do patriarca. É por isso que o pecado do filho pródigo foi tão horrível, por assim dizer. Ele desejou a morte do seu pai por causa da sua cobiça, por causa do seu amor às riquezas. É por isso que a cobiça ela quebra o quarto mandamento que diz: honra ao teu pai e tua mãe. A cobiça também, meus irmãos, ela quebra ao sexto mandamento que diz: não matarás, quando muitas pessoas estão dispostas a matar para estarem no poder. Ora, se não é isso que vez ou outra sai nos jornais, ou é até mesmo nos jornais que não possuem uma certa visibilidade, certo político ou determinado empresário mandou matar uma pessoa que estava ameaçando o seu poder, que estava ameaçando os seus negócios, porque o seu coração é tomado pela cobiça. Ele está até mesmo disposto a usar de meus ilícitos e até mesmo matar o seu próximo, derramar o sangue do seu próximo por causa da sua cobiça, por causa do seu amor às riquezas. O 10º mandamento, a cobiça, quebra também ao 7º mandamento que diz: não adulterarás. Quando muitos homens gastam os seus recursos com prostitutas, ou pagam a internet de sua casa para acessar sites pornográficos. Veja a gravidade, meus irmãos, de coisas que nós não pensamos. A cobiça, ela me leva a não estar contente com aquilo que o Senhor me dá, que o Senhor tem me dado. É por isso que eu não apenas desejo a propriedade do meu próximo, mas eu também desejo a esposa do meu próximo. Eu não estou satisfeito com a esposa que o Senhor tem me dado. A cobiça, ela quebra e é uma violação do 8º mandamento que diz: não roubarás. Porque ela, por assim dizer, é uma raiz de toda a cobiça. A cobiça, em outras palavras, é o roubar na prática. Porque se o 10º mandamento trata, se o 8º mandamento
trata de que eu não devo roubar, isso é, eu não devo fazer a ação de roubar, se o oitavo mandamento trata de aspectos externos, o oitavo mandamento trata de aspectos internos do meu coração. É por isso que é tão difícil nós julgarmos alguém que está sob o pecado da cobiça. Porque nós não conseguimos ver o coração. Porque o oitavo mandamento fala, eu não devo roubar. Eu não devo tirar a propriedade do meu próximo. E o 10º mandamento diz, você não deve desejar em teu coração. Você não deve apontar com as suas afeições aquilo que não lhe pertence. Aquilo que não é por direito. Ora, se não foi aquilo que Acã ele fez. Ele pensou que estava tudo bem em roubar um pouco de ouro. E era por isso que ele foi morto à luz do sol, no meio de toda a congregação. Veja como que a cobiça é um pecado horrível diante do Senhor. De modo que Acã ele foi morto por causa da sua cobiça. A cobiça, meus irmãos, nos leva a quebrar o 9º mandamento, como nós já vimos no domingo passado, que é não gerarás falso testemunho, ou seja, não fale mentira, não profira aquilo que não é verdade, não profira meia verdade, porque, novamente, a cobiça me leva a mentir no meu trabalho, nos meus negócios, para obter lucro. Vez ou outra, nós até falamos, não de forma direta a cobiça, mas é muito comum, pelo menos eu quando era criança, quando alguém liga, né? Por exemplo, seu pai está em casa, sua mãe está em casa, o pai está em casa e me fala dizer que eu não estou. Às vezes é uma cobrança de cartão, às vezes é algo que está pendente, precisa ser resolvido, mas a cobiça nos faz até mesmo mentir para obter um certo favor. E por fim, meus irmãos, o 10º mandamento, não cobiçarás, é uma transgressão tão grave, porque me leva a cobiçar aquilo que pelos esforços de outrem. Ora, eu cobiço aquilo que o meu próximo se esforçou para ter. Eu não quero me esforçar, mas eu me esforço para tirar o proveito do esforço do meu irmão. Porque mamon é o meu coração. É por isso que o pecado da cobiça é tão vil. Porque transgride os 10 mandamentos, para assim dizer. A cobiça, meus irmãos, é desonroso para a religião. Porque os homens, eles não estão preocupados com a condição da sua alma. Eles não estão preocupados com aquilo que Deus tem a dizer ao homem por meio de sua lei. Porque os seus corações estão voltados para as coisas dessa terra, de modo que eles não têm tempo para, para ouvir a voz do seu Criador. Por isso que a cobiça é tão grave, meus irmãos, porque ela mata a religião, por assim dizer. Ela mata aquilo que Deus ele tem a dizer por meio da sua palavra. E eis o contraponto. Quanto mais o meu coração estiver no céu, quanto mais eu desejar da pátria celestial, menos da terra terá em meus corações. Quanto mais for elevada a graça, menos terreno será o meu coração. Como alguém que é fantástico em suas ministrações, ele diz, quanto mais alto está o sol, mais curta é a sombra. E quanto mais perto está o sol, maior é a sombra. Quanto mais alto meu coração está, menos da terra meu coração tem. Mas se a terra está próxima do meu coração, os céus, a pátria celestial, estará distante da minha alma. A cobiça, meus irmãos, ela nos expõe à aversão a Deus. O avarento, como nos é dito no Salmo 10, ele rejeita ao Senhor. O Salmo 10 vai dizer, pois os ímpios se gabam dos desejos dos seus corações. Aqueles ávidos por ganho amaldiçoam e renunciam ao Senhor. Aqueles ávidos, aqueles desejosos, aqueles incansáveis por ganho amaldiçoam e rejeitam ao Senhor. A cobiça mostra a sua gravidade, porque ela nos expõe à aversão, ao ódio, ao negar a Deus. E por fim, meus irmãos, a cobiça precipita os homens à ruína e os exclui do céu.
Para se não é isso que o apóstolo Paulo diz, os idólatras, os avarentos, eles não têm parte no reino de Deus. Eles não podem passar a eternidade junto ao seu Criador. Querem ficar ricos, como diz o apóstolo Paulo aqui, em sua carta a Timóteo, eles querem ficar ricos, caem em uma grande armadilha, em muitas corrupções, porque se afogam na perdição. Assim como nós vimos quinta-feira, nessa reunião de oração, que é da natureza da abelha ela produzir mel, e ela só ataca quando é provocada. O avarento ele se assemelha a uma abelha que cai em um balde, em uma barrinha de mel, e lá se afoga. Os que querem ficar ricos caem em uma armadilha, inundas concupiscências, e se afogam os homens na perdição. É como aqui em Recife tem, por causa do rio Capibaribe, mas em outros países é mais comum também. Os homens que trabalham com balsas, com transporte de pessoas por meio de rios. Como o Jota vai dizer, é como um homem que busca ter mais passageiros para aumentar a sua tarifa, mas sem se dar conta, o seu barco é afundado por causa da sua cobiça. Ele chama mais pessoas para dentro do seu barco por causa do lucro, mas sem se dar conta, o seu barco está afundando. Assim é o homem cobiçoso. Recebe tanto dinheiro para aumentar a sua prosperidade e se afoga na sua perdição. Os idólatras, os avarentos, não têm parte com o reino dos céus. E qual a cura para um coração cobiçoso, então, meus irmãos? A lei do Senhor, ela nos confronta, a lei do Senhor, ela mata o nosso ego, ela é como uma espada que penetra o nosso coração terreno. Como nós, então, podemos matar e mortificar esse pecado do nosso coração? A primeira delas é usando a fé. A fé que consola e fortalece não apenas as minhas convicções a respeito do meu Salvador, mas a fé também é aquilo que guarda o meu coração de transgredir a lei do Senhor. João vai dizer em sua primeira carta, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Perceba, a raiz da cobiça é a minha descrença, é a minha incredulidade na providência do Senhor, que Ele suprirá todas as minhas necessidades. A falta de fé faz com que eu diga que não há um Deus. A falta de fé, este Deus ele esteve até disposto a morrer por mim, mas ele não é um Deus que está disposto a cuidar de mim. Ele está mais disposto a cuidar da criação do que cuidar dos seus filhos. É isso que a falta de fé ela faz. É por isso, então, que a fé é o meio pelo qual nós não apenas iremos fortalecer as nossas convicções, não apenas irá guardar os nossos corações, mas também irá fortalecer a minha fé no Pai Celestial, que irá cuidar tanto da minha alma, como também irá cuidar do meu corpo. Porque a fé ela purifica meu coração e me torna satisfeito no Senhor. Uma segunda forma de nós mortificarmos e curar o nosso coração cobiçoso é lembrar de nossa escritura. O Salmo 103, que nós lemos nessa manhã, que diz: pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pobres. O salmista, em um contexto de bendizer ao Senhor pelos seus feitos, pelos seus benefícios, ao bendizer e enaltecer a misericórdia do Senhor, porque ele não nos tem tratado conforme o nosso vil proceder, porque ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pobres. Nós podemos usar desta realidade para modificar um coração cobiçoso. O puritano Stephen Charnock, em sua obra, ele vai dizer que em sua obra onde trata sobre a bondade de Deus, como nós já vimos de forma detalhada, de forma breve, dizendo que a essência de Deus é que ele é bom, e porque ele é bom, ele pode salvar o homem, é porque ele é bom, é que ele pode ser misericordioso. Nessa mesma hora, ele vai dizer: Deus ele só pode ser eterno. Deus ele só pode ser triunfo, porque ele é Espírito. Perceba, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver de eu lembrar que eu sou pó? O que isso tem a ver de eu lembrar da minha estrutura e saber que Deus é Espírito?
Porventura, Deus dotou o homem de espírito, Deus dotou um homem com alma, alma vivente, para que a sua alma esteja, então, enraizada neste mundo e não nele. A verdadeira satisfação, o verdadeiro contentamento só pode ser alcançado quando eu estou satisfeito em meu próprio Deus. Como diz João Pai, Deus ele é mais glorificado em mim quando eu estou satisfeito nele. E ao lembrar de minha estrutura, ao lembrar que eu sou pó, eu passo então a ter os meus olhos voltados para os céus, para aquele que me deu a vida. Porque o meu Pai, porque o meu Senhor, ele é Espírito. É por isso, então, que ele me dotou de Espírito. É por isso, então, que o meu coração nunca está satisfeito com a criação. É porque a criação não foi feita para satisfazer o homem. Somente o Senhor pode satisfazer plenamente aos nossos corações e assim mortificar o coração cobiçoso. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós devemos observar e ter como base os exemplos daqueles que desprezaram esse mundo, como diz Hebreus, homens dos quais o mundo não era digno, homens que renunciaram os seus bens por amor a Cristo, como que estiveram dispostos até mesmo a morrer e perder a sua vida por amor a Cristo, porque eu só estou disposto a morrer por Cristo quando o meu coração não está voltado neste mundo. Mas se o meu coração está voltado neste mundo, a semelhança do carcereiro, a minha vida é o maior bem, é a minha maior prosperidade. Como diz o carcereiro, se eu ia ser morto pelo Estado, porque essa era a punição capital de um soldado romano deixar prisioneiros serem soltos, era a morte. Se eu ia ser morto pelo fio da espada do Estado, que eu mesmo tire a minha vida, porque a minha vida é o meu maior bem. Mas é porque Cristo morreu e ressuscitou. É que agora a minha vida ela passa a ser algo insignificante. Porque Cristo, ele é meu tudo. Que eu diminua, que eu morra, que eu desapareça. E que Cristo ele seja evidenciado na administração dos meus bens, no meu contentamento, na forma como eu vivo a minha vida. A terceira forma de nós curarmos o coração cobiçoso, meus irmãos, é nós orarmos ao Senhor, pedindo uma mentalidade celestial, uma mentalidade peregrina. Eu desfruto dessa criação. Eu moro neste mundo, mas eu não pertenço a esse mundo. Eu sou um peregrino, eu sou de passagem. Se eu não cultivo isso, se eu não cultivo essa mentalidade peregrina, meus irmãos, eu não posso estar contente. Eu não posso dizer que o Senhor é a minha porção mesmo dentro de um leito de hospital. Como também eu não posso estar contente no Senhor. Porque ainda que eu tenha poucas condições nessa vida, ainda que o pão esteja me faltando nesta vida presente, eu sei que no novo céu e na nova terra, eu terei o maná em abundância. Eu irei herdar nas mansões celestiais, nas ruas de ouro. Se eu perco de vista os novos céus e a nova terra, eu sou tudo. Eu sou tudo, menos um cristão. Menos um cristão. Que o Senhor possa estar, que o Senhor possa, então, que o Senhor então possa nos abençoar, meus irmãos, mortificando a cobiça dos nossos corações, a nossa falta de contentamento em sua providência e a nossa incredulidade ao dizer que Ele é suficiente para nos salvar, mas Ele não é poderoso o suficiente para suprir as nossas necessidades. Que o Senhor então nos abençoe, conduza os nossos corações a Cristo, aquele que nos ensina, aquele que nos capacita a obedecer não somente o 10º mandamento, mas os demais mandamentos, para a glória do Senhor. Amém.